Nós fomos hoje pela manhã até o terminal da Macaxeira e a reclamação, gente, é muito grande. É muito grande. Os usuários não estão acreditando na tal pesquisa que foi publicada desde ontem, demonstrando que lotação de coletivo não teria relação com o contágio. Ou seja, quer dizer que a aglomeração não contagia as pessoas, não infecciona as pessoas com o coronavírus, mas é isso que a pesquisa que está sendo divulgada pelo Transporte Público de Pernambuco diz. Veja comigo. Essa é a realidade do passageiro que utiliza o transporte público. Sempre muito cheio e demora muito. Aí hoje está um atrás do outro porque vocês estão aqui. No terminal da Macaxeira, um dos mais movimentados do Recife, os coletivos chegam e saem lotados em horário de pico. Sempre abarrotado de gente, eles não estão colocando os ônibus suficiente. Eu não estou sentindo 80%, como estão falando aí. Acho que só tem 50%, 70% por aí, porque está muito difícil. Um estudo técnico feito pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos apontou que o transporte público não é responsável pelo aumento do número de casos do coronavírus. 15 sistemas do país foram analisados e no Recife chegou a apontar que enquanto a demanda de usuários nos ônibus aumentou, os casos sofreram uma redução. Apesar disso, os passageiros ainda não se sentem seguros. Você chega no lugar, não pode se juntar, chega no ônibus lotado desse jeito. Não tem como ter distanciamento aqui no ônibus não, porque é muito lotado. Eles deveriam vir no ônibus, tirar um dia pelo menos para vir no ônibus, para ver como é a situação dos passageiros, né? Olha, essa pesquisa, tá certo? Não sei, não deve ser honesta. Você pagar por uma pesquisa em 15 estados e demonstrar que nos momentos mais dramáticos do transporte público você não teve aglomeração, é evidente que deve ter todo o aparato de honestidade e de verificação. Então quer dizer que esse tipo de aglomeração, a pessoa inclusive dentro de um ônibus, num local muitas vezes fechado, porque muitos dos coletivos ainda têm ar-condicionado, outros não. A pessoa não transmite a Covid? Pois eu vou ao vivo conversar com o infectologista Felipe Prohaska sobre esse estudo. Doutor Felipe, como é que o senhor analisa esse resultado aí? Lotação de ônibus não tem relação com a transmissão? Boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Bem, eu dei uma checada no estudo para dar uma lida de como foi que montou essa linha de raciocínio. A linha de raciocínio foi baseada no seguinte: aumentei o número de transporte de ônibus e diminuí o número de casos de coronavírus. Foi assim que foi feito o estudo. Só que você não pode isolar exclusivamente essa diminuição do número de casos ao aumento do número do transporte. Houve uma série de coisas que fez com que os casos diminuíssem, né? A obrigação das pessoas usarem máscara, a higienização das mãos, a higienização dos ambientes. Uma série de outras coisas aconteceram durante esse período. O maior número de testes também, isso também tem que ser relatado. E juntando todos esses cuidados dentro do novo normal que está sendo estabelecido, isso é que realmente vem diminuindo o número de casos. Você não pode simplesmente isolar e dizer que somente, exclusivamente, o fato de ter aumentado o número de passageiros coincidindo com a queda do número de casos, é suficiente para dizer que não há risco. Até porque, Carlos, é um tripé: distanciamento, máscara e higienização das mãos e ambiente. Quando você sabe que distanciamento não vai ter. Então aí é que você tem que ser ainda mais cuidadoso. Exato. Mais restrito. Inclusive, doutor Felipe, eu fico olhando para uma pesquisa dessa, fico até com medo, porque como nós estamos tendo nos feriados, nos finais de semana, muita aglomeração, aí a pessoa pode achar que não vai ter problema, aí vai tirar a máscara dentro do ônibus e já vai ter problema com o motorista, com o cobrador, com a pessoa ao lado, né? E temos que reforçar ainda a prevenção. Isso, ontem saiu um documento do diretor da OMS, espetacular o documento, falando que mesmo com a vacina, mesmo você considerando a vacinação em massa a partir de março do ano que vem, nós só devemos deixar de usar máscaras e diminuir esses cuidados provavelmente a partir de agosto de 2022.
E aí você vai ter segunda dose de vacina para todo mundo, imunidade de rebanho, diminuição do número de casos, ou seja, eles só estão projetando, mesmo você considerando a vacina agora em dezembro, eles só estão projetando diminuir esses cuidados de máscara e sanitização de ambiente a partir de agosto de 2022. Ou seja, não adianta abrir a porteira agora, porque senão o preço vai chegar. Inclusive, doutor Felipe, tem um outro estudo que eu acredito que o senhor deve ter visto, é sobre a utilização da máscara e a questão da carga viral, né? A pessoa, por exemplo, que está com a máscara, ela, na respiração, ela não impede que o vírus passe, mas a carga viral é menor, até por conta da salivação, né? E aí as pessoas, por exemplo, no ônibus, no coletivo, tem que se ligar, porque é importante, mesmo se estiver lá em pé e tal, usar a máscara, né? Não, a máscara é a nossa principal arma junto com a higienização das mãos. E essa semana saiu essa notícia, né, que como a máscara filtra a grande maioria das partículas virais, ao ter contato com pequenas cargas, a pessoa está adquirindo a imunização mesmo sem ter sintomas. Ou seja, a máscara, além de proteger, a proteção não é 100%, mas o pouco que passa está sendo suficiente para adquirir imunidade. Ela, além de proteger, ela pode ser uma grande arma para a imunização de rebanho que nós todos queremos, né? Que é a ideia de que todo mundo chegue naquele ponto que é o organismo cria imunidade contra a doença. Então, a máscara, além de ser protetora, está sendo terapêutica, né? Está trazendo solução. Doutor Felipe Prohaska, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, até porque o senhor foi citado pelo Sindicato das Escolas Particulares, o senhor fez um estudo para as escolas, né? As escolas particulares, diante do estudo que o senhor fez, estão prontas para assumir toda a responsabilidade da prevenção se o governador resolver voltar com a escola particular? Não todas as escolas, Carlos, mas algumas sim. Uma série de escolas tem feito protocolos muito rígidos e muito sérios. A OMS fez um documento para retorno das escolas e nós sabemos da importância da educação no nosso convívio, né, no nosso contexto. E nós fizemos um trabalho vasto aí com algumas escolas, com bons resultados. Tem escola que sim tem capacidade de receber, agora numa situação completamente nova, né? Rodízio de alunos, higienização e sanitização de ambientes, distanciamento, sem a presença de atividades de esportes físicos, né, nesse primeiro momento. E nós sabemos o quanto a educação é importante, né? E outra coisa, nós estamos falando de usar máscara até agosto de 2022. Quer um lugar melhor para as crianças aprenderem como enfrentar o coronavírus dentro de um convívio coletivo no futuro, até agosto de 2022, do que as escolas que estão aptas e que têm condições. E nós sabemos que muitas escolas não têm condições. Bom, conversamos com o médico infectologista Felipe Prohaska. Doutor Felipe, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá aí essas informações muito importantes, até porque a OMS diz que a convivência com esse vírus é uma convivência prolongada, mesmo quando tivermos vacina.